Enquanto muitos brasileiros sonham em sair do país, esses gringos estão fazendo o caminho contrário. Eles descobriram o papo brasileiro, os abraços, a comida, o jeitinho e uma forma de viver que simplesmente conquistou seus corações. Ele veio descobrir uma característica brasileira que parece simples, mas para quem chega de uma cultura mais reservada, pode ser um verdadeiro choque. Para ele, conversar aqui não precisa de assunto importante. Qualquer encontro pode virar uma amizade inesperada. Ô brasileiros, eu quero aprender uma coisa de vocês. Seu papo, seu papinho. Nossa senhora. Minha mãe, quando eu chegou pro Brasil, me perguntou: Casper, por que todo mundo fala tanto? Pessoas aleatórias, tipo garçom, motoristas de Uber, pessoas aleatórias na rua. Eles podem falar tudo sem falar praticamente nada específico, impossível. Na Polônia, pessoas só falavam tipo: oh, nossa, que merda, chove muito pra caralho. E depois você não fala mais. Mas no Brasil, você pode falar, sei lá, 20 minutos, 30 minutos. E tá bom, você sai seguir, pode virar amigos. Essa coisa que eu queria aprender muito mais de vocês. Como tão simpático e tão fácil tudo pra vocês. Nossa senhora. E ele percebeu uma coisa que brasileiro faz quase sem pensar. Transforma qualquer situação em conversa. Pode começar com o clima, passar pelo almoço, chegar na família e terminar em amizade. No Brasil, silêncio entre desconhecidos às vezes parece até estranho. Aqui temos uma conversa que toca numa curiosidade que muitos brasileiros também fazem. Se tanta gente sonha em sair daqui, por que estrangeiros deixam países desenvolvidos para começar uma vida no Brasil? A resposta deles coloca nossa maneira de viver em destaque. Pessoal, eu estou com a Aliona da Bielorrússia. Ela falou para mim uma coisa muito interessante. Por que os brasileiros sonham em ir para a Europa, para os States, e os americanos e europeus querem morar aqui? Alguns brasileiros me perguntam: nossa, por que você deixou o seu país moderno, desenvolvido, e mudou para um país do terceiro mundo, né? Mas eu percebi que aqui no Brasil parece que a vida, como brasileiros chamam, raiz, né, que o pessoal tem uma alegria, eles sabem descansar, festejar, viver a sua vida muito cheia, né, porque não é um segredo que na Europa as pessoas são mais fechadas, né, eles não mostram as emoções, né, e aqui, nossa, o pessoal te vê pela primeira vez e te fala: meu amor, quero te dar abraço, fala Deus abençoe. Então, acho que a vida aqui realmente é raiz, algo que você não vai encontrar em outros lugares do mundo. Agora segue a gente para não perder conteúdo sobre bielorrussos e eslavos no Brasil. É aquela velha história. Brasileiro olha para fora procurando qualidade de vida, enquanto o estrangeiro olha para cá procurando qualidade de viver. Pode existir problema, claro, mas quando eles destacam alegria, carinho e espontaneidade, fica difícil negar que isso realmente chama a atenção. Depois de 3 anos vivendo no Brasil, essa polonesa já não está apenas conhecendo o país. Ela parece ter sido oficialmente adotada por ele. Entre pessoas, comida, natureza e nosso famoso jeitinho, ela encontrou motivos suficientes para continuar apaixonada. Sou polonesa, moro no Brasil há 3 anos e tem 5 coisas que me fazem amar esse país. A última vai te surpreender. As pessoas. Eu nunca conheci o povo tão caloroso, tão de verdade. Cada lugar que eu vou, vocês me recebem tão bom e eu sou muito grata por isso. A comida. Gente, o churrasco brasileiro não tem igual em nenhum lugar do mundo. Pão de queijo, coxinha e o meu favorito. This right here is my favorite thing ever. I think about this every day. I think about this all night long. I stay awake, not sleeping, because I'm thinking about this. A natureza do Brasil é surreal. Antes de vir pra cá, eu não fazia ideia de que um país só podia ter tudo. Tem praias que parecem um paraíso, cachoeiras, dunas no meio do nada, canhões gigantes e a maior floresta do mundo. O jeito de viver o agora. Vocês me ensinaram a decelerar, a viver o momento, sorrir sem motivo e celebrar as pequenas coisas. E o último, o jeitinho brasileiro. Pode parecer clichê, mas essa criatividade, essa leveza nas dificuldades, isso me inspira todos os dias. Se quer aprender polonês com alguém que ama o Brasil, já sabe, né? Me segue e vem comigo. O mais engraçado é perceber que ela fala dessas coisas com uma empolgação que muitos brasileiros já perderam de tanto conviver com elas. Para nós, praia, pão de queijo, abraço e churrasco fazem parte da rotina. Para ela, parecem verdadeiras descobertas.
essa mãe decidiu aplicar um verdadeiro teste cultural no próprio filho. O problema é que depois de tantos anos no Brasil, ele aparentemente desenvolveu hábitos tão brasileiros que voltar para a Holanda pode exigir uma autorização especial da família. Eu moro há vários anos no Brasil e hoje minha mãe vai decidir se eu ainda posso voltar para a Holanda. Vamos começar. Hoje você chamou 3 pessoas de meu amor. Pessoas que você nem conhece. Vai automático. Ah, tá anotado. O vizinho reclamou do seu volume de novo. Não estava tão alto. Ah, tá anotado. Você convidou o entregador para ficar pro almoço? Mas ela parecia com fome. Tá anotado. Que horas você janta? 8, 8:30. 8 de noite? É, Continua. Pão com queijo no almoço. Sim ou não? isso é um lanche triste, mãe. Não é um almoço. Certo. Reprovado. Provado quer dizer o quê? Quer dizer que você não é mais holandês suficiente para voltar? O convite para o entregador almoçar foi praticamente a prova final. Depois vem o tá anotado e aquela avaliação do almoço que virou lanche triste. No fim, a sentença foi perfeita. Ele já não é holandês suficiente. O Brasil venceu novamente. Aprender inglês abre portas para viajar, trabalhar e conversar com pessoas do mundo inteiro. Se você quer começar hoje, o link do curso está na descrição e também no QR Code que apareceu na tela. Esse estrangeiro decidiu falar de uma característica que, segundo ele, diferencia bastante as mulheres brasileiras: a capacidade de enfrentar situações complicadas sem transformar qualquer pequeno problema em uma grande crise. E essa percepção dele diz muito sobre diferenças culturais. Uma das qualidades que eu mais amo das mulheres brasileiras é a falta de frescura. Na Europa, a gente vive uma realidade muito protegida, né? Então, qualquer tipo de imprevisto bobo vira um drama muitas vezes. A mulher brasileira, sabe, vindo de uma realidade mais complicada, mais dura, né? Eu acho que sabe mais priorizar o que é importante e o que não. Então, com uma resiliência, com uma capacidade muito mais prática, resolve e prioriza os problemas de verdade, não faz drama qualquer coisa. Ela sabe o que importa, o que é problema e o que é bobeira deixa de lado. Então, eu acho que essa capacidade deixa a mulher brasileira muito mais fascinante e muito mais prática em comparação com as outras. Ele basicamente descobriu o famoso "vamos resolver isso primeiro e reclamar depois". Claro que não dá para colocar todas as brasileiras na mesma categoria, mas é interessante perceber como ele interpreta essa praticidade como força, resiliência e uma característica especialmente atraente. Ela reuniu algumas situações completamente normais para brasileiros, mas que podem deixar um estrangeiro tentando entender o que acabou de acontecer. E quando chega ao famoso áudio de 3 minutos para responder uma pergunta simples, o choque fica ainda melhor. Coisas muito normais aí no Brasil, mas no começo assustam. Gringos, eu inclusa. Primeira coisinha, você acabou de conhecer a pessoa e ela te chama de meu querido, meu bem, meu amor. No começo eu ficava meio sem reação. E a segunda coisinha, abraço, beijinho no rosto, às vezes tudo junto. Sem aviso. E a terceira coisinha, que a pessoa fala, eu tô chegando. E você aprende que essa frase pode significar várias coisas. E 2 horas depois, a pessoa ainda tá em casa se arrumando. E a quarta coisinha é que você manda uma mensagem, uma pergunta bem simples para seu amigo brasileiro. E depois você recebe um áudio de 3 minutos. Para muita gente da Ásia, isso é meio choque cultural no começo. E você, já fez isso? Curte, comenta e manda para alguém que vai se identificar. O brasileiro realmente consegue transformar uma pergunta de 2 palavras em um podcast particular. Você pergunta, chegou? E recebe contexto, histórico, opinião, atualização da família e previsão do tempo. Quando termina o áudio, você já esqueceu qual era a pergunta original. Segundo ele, o Brasil deixou de ser apenas um destino turístico e virou um verdadeiro desejo internacional de moradia. E o mais curioso
é que ele encontra estrangeiros espalhados por cidades que muitos brasileiros jamais imaginariam como destino de mudança. Todos os meus amigos gringos querem morar no Rio de Janeiro. Isso não é exclusividade deles, não. A maior parte dos amigos gringos que eu tenho ou que eu conheço querem se mudar não só para o Rio, mas para algum lugar do Brasil. O Brasil virou um hype, uma febre internacional. Tem gringo morando em Caxias, tem gringo em Nilópolis, tem gringo andando no calçadão de Bangu. E a tendência é que muito mais turistas internacionais continuem chegando. E aí você pergunta, por quê? Por que o Brasil? Essa galera tá saindo de Paris, saindo do Canadá, saindo da Austrália, para morar aqui. O que o Brasil tem de tão especial para bater de frente com cidades e países assim, super desenvolvidos? Em primeiro lugar, a vibe. Não existe povo mais gentil, simpático e carinhoso do que o brasileiro. A gente acolhe as pessoas desde a Segunda Guerra Mundial. Tanto é que o país com o maior número de descendentes italianos está aqui, no Brasil. De descendentes japoneses fora do Japão, Brasil. De portugueses fora de Portugal, Brasil. Apesar dos nossos problemas econômicos e sociais, é difícil você não querer morar num país onde o clima é lindo o tempo todo, onde a gente não tem problemas de desastres naturais, ou onde uma bomba não vai cair na sua cabeça a qualquer momento. Então, da próxima vez que você falar que não ama o Brasil, lembra que a fila de pessoas que ama e admira nosso país é grande e não para de crescer. É curioso ouvir isso porque brasileiro costuma enxergar primeiro os problemas daqui, enquanto quem chega de fora percebe outras coisas: clima, natureza, pessoas e liberdade para viver. Talvez a gente esteja tão acostumado ao Brasil que esqueceu o quanto ele impressiona quem chega.